estejam todos bem. É com grande entusiasmo que venho então apresentar uma das nossas oradoras de hoje. É então a professora Natália Bernardo Ricardo, uma profissional dedicada e apaixonada pela educação. Natália é licenciada então em Línguas e Literaturas Modernas, com especialização em Português e Francês. Como docente, compartilha o seu conhecimento e inspira os seus alunos diariamente. A Natália desempenhou um papel crucial na Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, onde coordenou a equipa de acompanhamento com as escolas dos agrupamentos da região. Todo o Algarve, focado na implementação da autonomia e flexibilidade curricular desde 2017 a 2021. A sua liderança e dedicação contribuíram significativamente com o desenvolvimento da educação na região. Desde 2022, a Natália faz parte da equipa do Plano Nacional de Leitura, onde lidera então programas importantes como o Movimento 1420 a ler e o Plano de Ação para a Leitura, e ainda coordena os planos locais de leitura que visam melhorar as suas competências de literacia de toda a população. Por meio do seu trabalho incrível e a sua paixão pela educação, a Natália tem feito a diferença na vida dos estudantes e na comunidade em geral, e por isso hoje temos então um grande privilégio de a receber e de ouvir as suas experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da sua carreira. Por isso, por favor, recebam a Natália Bernardo Ricardo com uma calorosa salva de palmas. Obrigada. Depois de uma apresentação destas, com tanta adjetivação, tenho-me sentido intimidada. Mas pronto. Mas sim, é verdade, já estive aqui convosco, conheço algumas caras. De facto, vou até, se calhar, fugir um bocadinho à minha apresentação para vos dizer que sim, que sou professora de formação, embora já não esteja a dar aulas há algum tempo, porque, na verdade, tenho trabalhado em dois grandes instituições do Ministério da Educação. Uma delas foi a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, onde trabalhei durante 11 anos, e foi precisamente nesse percurso que me foi dada a oportunidade de fazer o acompanhamento das escolas do Algarve no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular. E, portanto, coordenei uma equipa que era constituída por vários elementos de vários organismos do Ministério da Educação, e nessa altura conheci, por exemplo, a direção da Expamal, que aqui está, e também de outras escolas daqui da vossa zona e da vossa rica região, que é esta do Algarve. Não sou algarvia, mas vivi aqui durante 9 anos, portanto, no meu percurso enquanto professora também dei aulas precisamente também numa escola aqui do Algarve, em Albufeira, na altura em que a escola ainda não era agrupada, e, portanto, também conheço a escola por dentro, não só do acompanhamento, mas também do trabalho que fiz na escola, mesmo enquanto professora, na altura professora de português e de francês numa escola aqui do Algarve. Portanto, eu acho que conheço bastante bem a vossa realidade e pronto, e agora dediquei-me de facto à leitura, que sempre foi uma paixão para mim, e tive a oportunidade no convite que me foi feito pela senhora Comissária Regina Duarte, tive a oportunidade então de integrar esta equipa maravilhosa, que é a equipa que trabalha nestas funções da leitura, e portanto daqui a bocado já tenho um desafio para vos fazer acerca do que vocês sabem do Plano Nacional de Leitura. Mas pronto, voltando e fazendo também aqui os meus agradecimentos, agradecer a Câmara Municipal de Lagoa e também a Universidade do Algarve neste convite para nós falarmos um pouco sobre estas questões da leitura, que como se disse e muito bem, a leitura é realmente transversal, é a base do nosso currículo, do currículo português, e portanto, como nós todos sabemos, é também, no fundo, preditora, a literacia dos nossos alunos é preditora do sucesso ou do insucesso escolar dos nossos alunos. Pronto. E, portanto, em função disso, o que nós vimos aqui falar e o que nos preocupa é que, na verdade, sabendo de facto que há aqui uma ligação da leitura com todas as áreas disciplinares do currículo português, sabemos que da análise dos resultados internacionais sobre literacia da leitura, nos quais Portugal tem vindo a participar desde 2000, nomeadamente o PISA e o PIRLS. Já agora, para quem não sabe, o PISA faz, como vocês sabem, a avaliação das competências de literacia, da matemática, da leitura, da matemática e das ciências
nos alunos de 15 anos, portanto ali do 9º ano, e o PIRLS avalia a literacia da leitura em alunos do 4º ano, portanto do 10º ano. São ambos, portanto, estudos internacionais. De acordo com esses estudos internacionais e também dos resultados do estudo diagnóstico das aprendizagens aplicado pelo IAV, neste caso em 2021 e 2023, concluiu-se que os alunos portugueses continuam a revelar dificuldades em competências muito específicas de leitura, dos domínios da leitura e da educação literária. Nós já vamos ver como é que estão os nossos alunos, mas, portanto, perante este perfil, perante esta situação que nós temos, é de facto urgente, urge pensarmos em ações no domínio da leitura que sejam inovadoras e eficazes. E é neste sentido que nós vamos então apresentar aqui a nossa proposta, a proposta de uma intervenção estratégica para melhorar os níveis de leitura dos nossos alunos, que é o Plano de Ação para a Leitura. Iremos então abordar aqui a forma como está estruturado este projeto, o Plano de Ação para a Leitura, e iremos também abordar uns elementos-chave sobre a didática da leitura em sala de aula. Eu acho que eu consigo. Vai aqui pelo ponto. Obrigada. Pronto, mas o desafio que eu vos queria fazer era perguntar-vos, podem levantar a mão, por favor, quem é que acha que as obras recomendadas no currículo português estão bem escolhidas? Ninguém? Ninguém? Então, quem é que acha que as obras obrigatórias do currículo de português são escolhidas pelo Plano Nacional de Leitura? Bom, muito bem. Estava a achar que ia fazer-vos aqui uma questão, uma tricky question, portanto, mas na verdade é isso mesmo. Primeiro começamos por vos dizer que o Plano Nacional de Leitura nada tem a ver com a seleção das obras obrigatórias do currículo português. Nós sentimos necessidade de sempre reforçar isto e dizer isto, porque de facto as obras obrigatórias estão sempre associadas ao Plano Nacional de Leitura, mas não é esse o caso. Na verdade, o Plano Nacional de Leitura, e começar por aí, é uma entidade, como diz ali, assente numa relação interministerial. Neste caso, uma comissão interministerial que integra membros da educação, da cultura, das ciências, tecnologias e ensino superior e da coesão territorial. Isto para vocês perceberem que o Plano Nacional de Leitura é bastante abrangente. Nós não focamos a nossa atenção apenas para as questões da leitura e das dificuldades de leitura dos nossos alunos, portanto, dos jovens da escola, mas a nível da população portuguesa. É nesse sentido que nós desenvolvemos ações para a promoção dos hábitos de leitura e também para o aumento da literacia de toda a população. E daí nós referimos aqui quais são os dois grandes focos. Os nossos focos são a comunidade educativa e a sociedade civil. O que é que nós fazemos? Desenhamos e executamos projetos, ações próprias e ações também em parceria com outras entidades, com diversos intervenientes com responsabilidade também na área da leitura. Portanto, isto é o que nós fazemos, é um dos nossos eixos é a escola. Sim, é para passar. Pronto. Então, no âmbito do eixo da comunidade educativa, que é aquilo que nós vamos aqui apresentar, nos últimos 15 anos o Plano Nacional de Leitura tem vindo a desenvolver várias ações e projetos a nível nacional com algum sucesso e bastante impacto junto às escolas. Mas chegou a altura em que nós pensámos, e já agora deixar também esta nota que a Comissão do Plano Nacional de Leitura mudou desde o ano passado, portanto temos aqui uma comissão nova, as comissárias são outras, a doutora Regina Duarte e a subcomissária a doutora Andreia Brites, e portanto desde o ano passado nós pensámos que era importante estruturarmos ações, mas que de bottom-up, portanto aquelas ações que são pensadas em função das dificuldades concretas das escolas, portanto em função do contexto das escolas. É neste sentido que foi criado o projeto Plano de Ação para a Leitura. Ok. Está bom, obrigada. E, portanto, qual é a ideia? A ideia é que nós, desta intervenção, é que ela faça às dificuldades de leitura identificadas e tipificadas em cada contexto educativo.
pretende-se aqui uma intervenção informada, contextualizada e personalizada. Os planos de ação para a leitura destinam a agrupamentos de escola e escolas não agrupadas, incluindo escolas profissionais, e propõem-se intervir em todos os ciclos de educação de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, porque, como já vimos e como vamos ver, obviamente todos sabemos que a leitura é transversal a todas as disciplinas e é também horizontal e reflete-se em todos os níveis e todos os anos de escolaridade. Diretores, professores bibliotecários, psicólogos devem encontrar projetos de intervenção em leitura que respondam às necessidades específicas das escolas num percurso que é determinado por cada contexto educativo. Então, quais são os objetivos gerais deste programa, que é o nosso programa Plano de Ação para a Leitura? Primeiro, combater as fragilidades de leitura. E para isso, de facto, as intervenções têm de ser informadas por dados disponíveis pela escola, tanto a nível internacional, portanto, aqueles que nos permitem, através da comparação com os resultados dos nossos alunos com os resultados a nível internacional, e isso, como vocês sabem, são comparações com a média da OCDE, através do PISA e do PIRLS, mas também com dados nacionais, que nos permitem comparar os dados dos nossos alunos comparativamente com o que se passa na nossa região, no nosso país, e também com dados e informações internas que possibilitam conhecer os resultados da avaliação interna dos alunos, mas também que nos permitem identificar o perfil dos alunos e os hábitos de leitura dos nossos alunos. Para definir as áreas de intervenção e construir um plano de ação, é necessário conhecer em pormenor o contexto de intervenção. E então, para isso, é preciso fazer um diagnóstico muito concreto, exaustivo, muito objetivo, que identifique as necessidades específicas dos nossos alunos. Porque, efetivamente, só conhecendo as suas dificuldades a nível das competências de leitura e conhecendo o seu perfil enquanto leitor, é que nós podemos, então, partir de uma necessidade definida e podemos identificar qual é a meta para onde nós queremos chegar. Nós queremos também desenvolver comunidades leitoras. Então, o que é que nós queremos? É importante aqui que haja uma articulação e envolvimento da pluralidade das vozes de leitura que existem nas escolas. E quando falamos nisso, falamos também para focar a atenção de que este projeto ou estes programas não são apenas e só para os professores de português. Mais uma vez, referir transversalidade da leitura em todas as áreas disciplinares do currículo. Portanto, professores de português, mas também professor da biblioteca escolar, obviamente, os diretores de turma, que conhecem bem os seus alunos, os professores de educação especial, que também conhecem e conseguem identificar claramente ou com alguma mais facilidade as dificuldades concretas de aprendizagem dos nossos alunos. Os psicólogos, os terapeutas da fala e outros técnicos devem participar no diagnóstico também e também dar apoio e desenvolver ações de intervenção diversas em leitura. Uma equipa tem de trabalhar de forma integrada. É também importante dar coerência aos projetos que já se desenvolvem na escola, portanto, capitalizar os projetos já desenvolvidos na escola, as funções que existem nas escolas, capitalizar todos esses recursos que nós temos na escola para o plano de ação para a leitura. Este programa depende essencialmente, e acho que aqui o foco é muito importante, e fico muito feliz por reconhecer aqui uma diretora de uma escola, deve depender de uma liderança de escola informada acerca da importância dos resultados dos alunos na leitura, no domínio da leitura, como impactante, essencialmente impactante no percurso académico dos nossos alunos. E, por outro lado, aí também reforçar esta questão do trabalho articulado entre os diferentes agentes responsáveis pela leitura na escola. Aqui, o que nós vos apresentamos aqui, neste slide, são as escolas que este ano estão a desenvolver o plano de ação para a leitura. Nós chamamos as escolas piloto. Então, na verdade, as escolas candidataram-se para obter o apoio consultivo do Plano Nacional de Leitura, mas também apoio financeiro que nós entregamos às escolas para a aquisição de livros, formação, serviços de mediação de leitura. Nós temos cerca de 10 mil euros para entregar para cada uma dessas escolas para essas três áreas. Formação, mediação, recursos a outros técnicos, mas também aquisição de livros, de material, do que for.
Este ano concorreram 123 escolas a nível nacional. Das 123 escolas, nós escolhemos 15. Foram selecionadas 15. E foram selecionadas em todas as regiões. Nós quisemos aqui abranger todas as regiões do país. E, na verdade, o número de escolas selecionadas por cada região tem a ver com o número de escolas que concorreu. Neste caso, nós selecionamos 5 escolas da região Norte, 4 escolas da região Centro, 3 da região LBT, 2 da região do Alentejo e, infelizmente, apenas uma da região daqui do Algarve, que é a Escola, o Agrupamento de Escolas de Silves. Vamos então passar para a apresentação da estrutura do PAL, que foi pensado para ser desenvolvida em 3 anos. Muitas vezes nós tínhamos também esta indicação das escolas que, por vezes, as escolas candidatavam-se a projetos para um ano. E muitas vezes projetar um projeto, e peço desculpa agora pela repetição, mas projetar um projeto para um ano é muito pouco. E nós sabemos, as escolas queixam-se que têm dificuldade em organizar o seu trabalho. Então nós achámos que era importante desenvolvê-lo em 3 anos. E vamos ver como é que ele está então elaborado. Nós queríamos que as escolas tivessem tempo para apresentar um plano de ação estruturado e muito bem contextualizado. Este modelo que nós vamos apresentar é absolutamente replicável em qualquer escola. Portanto, vão ver que isso é uma coisa que nós vamos referir ao longo da apresentação deste projeto. 3 anos porquê? Porque no primeiro ano nós queremos que as escolas se foquem na questão do diagnóstico. Como dissemos, é importantíssimo sabermos exatamente em que situação estão os nossos alunos. E não é um diagnóstico geral, não é um diagnóstico vamos fazer um questionário de hábitos de leitura dos nossos alunos, vamos escolher aqui um número de alunos, enfim, aleatório, mas que seja suficientemente representativo. Não, é de cada um dos nossos alunos. Nós fazemos questão, agora que nós estamos no primeiro ano com estas 15 escolas, fazemos questão de abordar este assunto com muito reforço, que é a análise tem que ser feita turma a turma, aluno a aluno. Nós temos que saber qual é que estão os nossos alunos e, para isso, realmente, todos os alunos têm que ser identificados, todas as dificuldades têm que ser identificadas. O diagnóstico das necessidades, então, é feito com o apoio de ferramentas e especialistas nossos, que nós adaptámos e nós entregamos às escolas, para dar, então, forma ao plano de ação que nós iremos aprovar agora no final deste primeiro ano. As escolas ficam em posse de conhecimento e instrumentos que podem utilizar não só este ano, devem utilizar este ano, mas que poderão utilizar também no final deste triênio. Então, para além do diagnóstico, que permite a definição dos objetivos do plano de ação das escolas, nesta primeira fase é também solicitada aos agrupamentos que constituam a equipa de trabalho e que façam também o levantamento das necessidades de formação para a sua equipa, bem como dos recursos humanos e materiais que necessitam. Portanto, esta é a fase em que nós, neste momento, as nossas 15 escolas estão precisamente neste momento a fazer este levantamento diagnóstico. Já agora deixem-me dizer-vos que para a semana nós vamos ter reuniões com todas estas 15 escolas em que eles vão nos apresentar o seu diagnóstico. Portanto, as informações que já recolheram e com as quais nós vamos então ajudá-los a definir as áreas de intervenção. Na posse da informação sobre as dificuldades identificadas e os recursos existentes ou necessários decorrentes do diagnóstico, as equipas deverão então passar para a elaboração do plano de ação, que requer a identificação dos objetivos específicos, portanto, definirem os objetivos específicos e as áreas de intervenção prioritárias. Portanto, quando nós dissemos áreas de intervenção, são mesmo a identificação do ano ou do ciclo, qual é a área que eles pretendem trabalhar mais, que necessitam. Depois, a definição das ações que precisam de realizar para o cumprimento de cada objetivo específico e para o desenvolvimento do projeto. A identificação dos responsáveis diretos por cada ação e dos elementos de apoio para a realização de cada ação. E a elaboração do cronograma. Eu penso que este é um dado importante. Nós temos focado muita atenção das escolas para o cronograma, porque o cronograma ajuda as escolas a orientarem as suas ações, ajuda as escolas até a monitorizar as suas ações. Se forem identificadas o cronograma, isto é, a ação X, quando é que ela tem de acontecer e quais são, no fundo, as estratégias que têm que ser aplicadas para aquela ação, ajuda, apoia a ter uma grelha com o cronograma definido.
Na verdade, também a criação de instrumentos de monitorização e avaliação, e esse, como eu disse, esse cronograma poderá ajudar também para verificar se existem etapas que estão realizadas ou que ainda estão por realizar. E também até quais são as etapas que foram realizadas com sucesso. O diagnóstico. O diagnóstico, como dissemos há pouco, serve para percebermos de onde partimos, para percebermos para onde queremos chegar. Porém, para podermos identificar claramente em que estado estão os nossos alunos, relativamente ao seu percurso de leitor, é essencial usarmos uma linguagem comum e conhecermos os indicadores de referência existentes no domínio da leitura, da competência de leitura. Os indicadores que nós aqui vos apresentamos são do IAV, são do PISA, peço desculpa, mas são muito semelhantes ao do IAV. E vamos então analisá-los. Porquê é que eles estão por níveis? Os 3 grupos de complexidade, as 3 competências que aqui vocês veem, nível 1, nível 2, nível 3, têm a ver com o nível de complexidade cognitiva em que se dividem as competências de leitura. Isto é, quanto mais processos cognitivos são mobilizados para o aluno responder àquela tarefa, mais difícil, mais se identifica e mais se diz que existe um nível de complexidade superior. E, portanto, como vocês podem perceber, o nível 1 corresponde a um nível de complexidade baixo, nível 2 médio, nível 3 superior. No primeiro nível de complexidade temos então o quê? A localização da informação. Aquilo é que nós normalmente dizemos que é o apontar, a resposta está no texto, o aluno identifica a resposta no texto. Localização da informação, em que toda a informação está no texto e o aluno apenas tem de a encontrar, de a localizar. Mas depois, mesmo neste nível 1, já existe uma ligeira dificuldade, que é aquele em que se pede que o aluno seja capaz de procurar e selecionar informação relevante. Portanto, esta capacidade que ele tem de identificar o que é de facto importante. Há uma ligeira graduação, aumento da complexidade. Para o IAV, isto é chamado um nível inferior de complexidade. É aquele que nós encontramos nas provas do IAV no enunciado com estes verbos. O conhecer, o reproduzir, o identificar, o enumerar, o reconhecer. Portanto, estas são as questões que nós encontramos nos exames do IAV que correspondem a este nível 1 de complexidade, complexidade e, portanto, um nível 1 de competência cognitiva. No nível médio, temos então já o nível da competência da compreensão. O aluno tem de representar significado literal e, portanto, tem de parafrasear. O que é que ele tem de fazer? Tem de ter na sua linguagem, uma linguagem equivalente àquela que está no texto. Já requer, já é mais difícil. E também tem de integrar e gerar inferências. E, portanto, já estamos a dar aqui um salto qualitativo, um salto de dificuldade. Para o IAV, portanto, corresponde ao nível médio de complexidade cognitiva, que é o aplicar, o interpretar, o resolver, o compreender. É chamada também leitura inferencial. Depois temos, no nível superior de complexidade cognitiva, temos o avaliar e refletir, em que é pedido ao aluno que seja capaz de avaliar a qualidade e credibilidade das fontes, por exemplo, ou seja capaz de refletir sobre o conteúdo e a forma, como é que o conteúdo, ou contrário, como é que a forma contribui para o conteúdo num texto, o facto de também ser capaz de detectar e lidar com conflitos. Isto corresponde então ao nível superior de complexidade cognitiva e os verbos que nós encontramos nas provas do IAV são raciocinar, criar, analisar, sintetizar, inferir, avaliar, criticar, resolver. Portanto, também nós chamamos-la também da leitura crítica. Portanto, um nível superior. Dir-me-ão, ok, então se calhar isto corresponde às competências de leitura que vão sendo trabalhadas, se calhar, desde o início para o fim da escolaridade dos alunos. Não é bem assim, porque na verdade, se pensarmos um bocadinho, mesmo no secundário, por exemplo, os alunos também têm de retirar informação do texto, os alunos também têm de selecionar informação relevante. Portanto, o que é que acontece? No fundo, não são as competências que vão, digamos, que vão sendo trabalhadas à medida que vão aumentando os anos de escolaridade, mas sim o suporte sobre o qual trabalhamos estas competências é que se vai complexificando à medida que a escolaridade aumenta e que os alunos vão, em princípio,
aumentando também as suas capacidades. Okay? Então, para nós podermos fazer o diagnóstico, é importante saber qual é o ponto de partida dos nossos alunos, neste momento. E o que é que nos dizem, então, estes indicadores internacionais, como são o PISA, mas também os resultados do IAV? O que é que nós sabemos neste momento sobre os nossos alunos, os alunos com os quais nós trabalhamos nas nossas salas de aula? De acordo com o PISA, os alunos portugueses demonstram ser capazes de localizar informação a nível básico. Portanto, reparem aqui, só voltar atrás. Ponto de partida dos nossos alunos. Portanto, os nossos alunos estão muito bem neste nível 1, neste nível inferior, de localizar informação. No entanto, à medida que a complexidade se intensifica, eles têm níveis muito abaixo, cada vez mais abaixo, de resultados positivos. Portanto, à medida que os níveis de complexidade aumentam, os nossos alunos vão tendo sucesso cada vez mais baixo nas respostas. Quando têm de resolver tarefas de compreensão e de avaliação e de reflexão, os nossos alunos demonstram ter pouquíssimas capacidades. No âmbito do projeto do PAL, do Plano de Ação para a Leitura, o PNL solicitou ao IAV que ajudasse as escolas piloto, as 15 escolas piloto, a fazer a análise dos resultados da avaliação externa, portanto, dos resultados do IAV. Então, o que é que nós pedimos? O IAV fez o seguinte, fez uma síntese dos resultados, neste caso, por exemplo, não sei qual é a escola, já não me recordo, mas é um exemplo de um esquema que nós pedimos ao IAV para que cada escola pudesse identificar em que nível estão os seus alunos. Portanto, o IAV apresentou os dados em função da média de Portugal, da média nacional, da região, neste caso é a região norte, da sub-região, portanto, acho que isto chama-se a NUT 3, para poderem comparar os seus resultados. E neste caso, por exemplo, que vos apresento, temos aqui a prova de segundo ano, de 2022, e podemos ver aqui algo interessante que acabámos de dizer, que é, à medida, reparem, eu também esqueci de vos dizer, à medida que nós temos aqui, são os 3 níveis de complexidade cognitiva, estão a ver? A leitura, a mais clarinha é a literal, aquela de nível 1, a do meio, a leitura inferencial, nível médio, e a terceira, a leitura crítica, portanto, a nível de complexidade maior. E reparem os resultados, neste caso. À medida, nesta escola, à medida que a complexidade aumenta, temos aqui uma redução dos resultados positivos dos nossos alunos. Portanto, esta escola reflete o que está a acontecer mesmo a nível nacional. Nós pedimos isto, portanto, para todas uma das nossas escolas e essa análise que as escolas estão a fazer neste momento. Outra conclusão da avaliação internacional e nacional é que os alunos que apresentam mais dificuldades na análise e compreensão do texto informativo, curiosamente, nós achávamos que seria no texto narrativo que os alunos apresentavam mais dificuldades, mas não é. Isto nós consideramos que tem a ver com o facto de ser, no fundo, o texto que nós usamos no dia-a-dia, o texto do relato, não é? Nós, quando conversamos e falamos, os alunos e todos nós, não é? Falamos neste nível de narrativa. E não sabes o que é que me aconteceu ontem? E começamos quase a contar uma história. E, portanto, há este facto dos alunos estarem habituados a este tipo de texto, mas é também o facto de se verificar que é mais trabalhado em sala de aula. O texto narrativo é mais trabalhado do que o texto informativo. Portanto, é também uma das conclusões que se chega dos resultados do IAV. Também se observam que, e dos resultados nacionais e internacionais, também se observam que os níveis médios que são apresentados pelo PISA não relevam de alunos médios que nós temos, mas sim de alunos muito bons com alunos muito maus. Portanto, nós temos aqui uma balança muito desequilibrada. Temos alguns alunos muito bons, mas também temos muitos alunos muito maus. E temos poucos alunos médios. Outra conclusão a que se chega, que também é grave e também é preocupante, é esta questão do meio socioeconómico dos nossos alunos. Também se sabe, e
nós sabemos que o meio socioeconómico é, infelizmente, ainda muito preditor do sucesso ou insucesso dos nossos alunos. E sabemos que a bagagem sociocultural da família, socioeconómica e, sobretudo, até, como falámos há pouco, as próprias qualificações das mães, são, infelizmente, ainda preditoras de insucesso dos nossos alunos. E o que é que acontece? Estes alunos que vêm de meios socioeconómicos mais desfavorecidos entram em desvantagem logo no pré-escolar. Já vamos falar sobre isso logo a seguir. Já existe, mesmo antes de começarem a escolaridade, já existe, de facto, uma diferença relativamente aos alunos que vêm de meios socioeconómicos baixos. E vocês sabem disso e já perceberam isso, com certeza. Por falta de vocabulário, por falta de acesso ao livro e à leitura, etc. Então, qual é o objetivo dos planos de ação para a leitura? Na verdade, o que nós queremos, o objetivo é de conseguir que todos os alunos desenvolvam competências progressivamente mais complexas de leitura, sobretudo ao nível da compreensão, da análise e da reflexão. Sim? Mas para além da identificação do nível de competência de leitura, que é uma coisa que nós podemos fazer nas escolas, vamos ver os resultados do IAV, vamos ver os resultados das nossas avaliações a português, pelos domínios, nós temos as avaliações feitas por domínios, podemos então analisar e verificar como é que estão os nossos alunos, quais são os níveis de complexidade que eles conseguem atingir. Olhamos para as nossas provas, para os nossos testes, vemos este tipo de questão está a avaliar o quê? Que competência que eu estou aqui a trabalhar? A inferência? A localização da informação? A capacidade de análise crítica? Qual é aqui a dificuldade que o meu aluno consegue, qual é o domínio que ele consegue atingir e que não consegue atingir? Portanto, este trabalho pode ser feito em sala de aula e deve ser feito em sala de aula, relativamente aos domínios de competência de leitura. Mas também é importante fazermos este levantamento, que é o tal levantamento do perfil de leitor e dos hábitos de leitura dos nossos alunos. No fundo, esse trabalho nessas duas frentes, não é? Das competências de leitura e dos hábitos de leitura, vão fazer com que as escolas consigam definir quais são as áreas de intervenção que querem priorizar. Se é precisamente na literacia, nas questões da literacia, ou se é mais no âmbito da promoção da leitura. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes nós chegamos à conclusão que temos de trabalhar as duas. Okay? E as duas complementam-se e são essenciais. Não vale a pena nós oferecermos atividades e ações de promoção da leitura se os nossos alunos tiverem dificuldades a nível do domínio das literacias. Porque um aluno que tem dificuldade a nível da literacia não vai querer ler. Estão a ver? Portanto, isto está ligado. E é importante, portanto, trabalharmos as duas frentes. O que é que nós oferecemos às escolas, às nossas escolas do Plano de Ação para a Leitura, às nossas escolas piloto? Para poderem fazer, então, o levantamento dos hábitos de leitura dos alunos, nós facultamos às escolas um questionário sobre hábitos de leitura, que vocês podem encontrar também, se quiserem, no nosso portal, na página do Plano Nacional de Leitura. Existem, portanto, questionários que nós disponibilizamos e que as escolas aplicaram, as 15 escolas piloto aplicaram, para fazer o levantamento dos hábitos de leitura dos seus alunos, mas também para fazer o levantamento dos hábitos de leitura dos professores. Isto porquê? Nós sabemos que um professor leitor, um professor que é modelo na escola, ajuda, apoia e incentiva os alunos a ler. Um professor que tem por hábito conversar com os alunos sobre o que está a ler, estará a dar aqui ferramentas riquíssimas, se calhar até mais do que se estiver a fazer uma análise de texto. Não se esqueçam disto. E quando falamos de um professor leitor, não é um professor leitor de português, ou não é um professor de português, é todos, são todos os professores. Se todos os professores tiverem oportunidade de mostrar aos seus alunos que leem, que costumam ler, que também vão à biblioteca da escola requisitar livros, se calhar pode ser um grãozinho, mas é uma ajuda para tornarmos alunos leitores. Não se esqueçam, somos modelos. Portanto, é bom incentivá-los e dar-lhes a oportunidade para perceber que nós também lemos. Queria-vos falar também da possibilidade das escolas poderem perceber se o próprio município tem planos locais de leitura. Isto aqui já estou a cruzar dois projetos em que eu estou envolvida. Os planos locais de leitura ajudam os municípios, portanto, através dos planos locais de leitura, que são direcionados para os municípios, nós apoiamos os municípios a desenvolverem planos de leitura,
desenvolvimento de hábitos de leitura no seu município. E, portanto, se houver a oportunidade de cruzar o conhecimento do município sobre o contexto até da sua localidade, com o conhecimento que a escola faz dos seus alunos, do meio socioeconómico, por exemplo, dos seus alunos, cruzar informação, cruzar projetos, cruzar parcerias, também é interessante e vantajoso. Portanto, também levamos ou incentivamos as escolas, estas 15 escolas piloto, a perguntarem, a saberem se o seu município tem planos locais de leitura. E agora? A questão da equipa de trabalho. Porquê é que nós queremos aqui falar da equipa de trabalho? Porque nós sabemos que, mais uma vez, há a ideia de que a leitura é um assunto do professor de português. Não é. A leitura é assunto de toda a escola, de todos os docentes. Dos docentes desde o pré-escolar até ao nível secundário, até ao secundário. Portanto, o que nós incentivamos as escolas a fazer é promover um verdadeiro trabalho de articulação e de colaboração entre os diferentes agentes responsáveis pela leitura na escola. E porquê? Porque é importante existir uma equipa de trabalho em que, a nível vertical, haja uma responsabilização da direção, da liderança da escola, e também uma representatividade na equipa PAL, nós chamamos a equipa PAL, de todos os níveis de ensino, porque já falámos há pouco, não é? Como dissemos, a leitura é transversal a todo o currículo e ao longo de toda a escolaridade dos alunos. A nível horizontal também, a presença de elementos de todas as áreas curriculares e não curriculares, essencial também, mais uma vez, pela transversalidade da competência de leitura em todas as disciplinas. Uma vez concluído o diagnóstico, uma vez desenhado o plano, passamos então para o segundo ano. No segundo ano, o que nós queremos é que haja também, é importante, nós focamos também a importância da comunicação. Portanto, é o momento em que nós convidamos a escola, vamos começar depois, quando terminarmos aqui o desenho do plano de ação, a partilhar este plano de ação com toda a comunidade escolar. Porquê? Porque é importante que todos os professores alinhem naquela preocupação, naquele foco da escola, e também nós queremos envolver também não só os professores, mas também os alunos, até na definição de ações, mas também até os encarregados de educação. É preciso envolvê-los também nestes planos de ação. E também a comunidade, os parceiros, como há pouco dissemos, que é importante que lhes demos a conhecer o foco do plano e das ações que queremos desenvolver. É também tempo para distribuir tarefas, de acordo com os cronogramas e com as metas que já foram definidas. É também tempo para ir monitorizando e ajustando as ações, de acordo com as necessidades. E também este momento também é que nós facultamos a formação. Já começamos a fazê-lo, agora no início do ano, nos meses de novembro e dezembro estivemos a fazer formação com as escolas relativamente à didática da leitura, em sala de aula, e também convidámos o IAV, portanto, o IAV estiveram nas 15 escolas piloto também, a desenvolver também esta necessidade de saber ler os resultados do IAV. Portanto, estiveram a fazer também esse trabalho com as nossas escolas PAL. E deixamos dizer que também, agora este próximo fim de semana, eu penso que isso já foi até enviado a todas as escolas do país, o IAV também está a promover ações de didática da leitura também em sala de aula. Portanto, neste caso, mais ligadas às questões de avaliação e de produção de itens de avaliação. Já agora ficam a saber que agora estas primeiras sessões, para quem não teve tempo e não teve a oportunidade de se inscrever, eles vão repetir a formação em abril, no Norte, e agora estou a cometer uma inconfidência, mas tenho a impressão que também vão fazer uma no Alentejo. Portanto, se calhar é interessante vocês estarem atentos e aproveitar esta oportunidade. No terceiro ano, temos então, novamente, a monitorização, continuação, obviamente, da implementação do projeto, monitorização e avaliação. A monitorização é feita, pode ser feita através de que fontes? Inquéritos a alunos, a professores, pais e agentes educativos, elementos de observação, registros feitos pelo professor em sala de aula, por exemplo, número de livros lidos, o tempo dedicado à leitura, portanto, reparem, aqui o envolvimento de todos, também para a recolha dos dados, para verificar como está a correr o projeto.
Também podem ser elementos de observação e de registro do professor bibliotecário, no número de livros requisitados, em número, em diversidade, etc. Elementos de observação e de registro da própria direção da escola, número de alunos, de professores e de funcionários envolvidos, parceiros externos da comunidade, inclusão também do feedback desses parceiros, iniciativas de promoção da leitura, envolvimento das famílias, etc. E, obviamente, os resultados obtidos em avaliação da leitura, avaliação interna e externa. E também se espera que nesse final do terceiro ano, as escolas estejam a preparar, a programar um novo plano para os anos seguintes. Portanto, isto foi a estrutura do plano de ação para a leitura. Vamos falar um bocadinho da didática da leitura em sala de aula. Para isso, é importante nós relembrarmos que as etapas de desenvolvimento da competência de leitura está dividida em 5 grandes etapas. Portanto, o que eu vos apresento aqui é um modelo desenhado por Jean Shaw e apresenta aqui 5 grandes etapas. A primeira etapa, que é a chamada etapa da pré-leitura, que começa precisamente no pré-escolar. E, portanto, é no pré-escolar que se desenvolve o quê? As competências de linguísticas orais e a consciência fonológica. Essencial. A primeira é a base pré-escolar. Depois, no primeiro ano, a descoberta do princípio alfabético. Nós todos reconhecemos, mesmo não sendo nem do pré-escolar, nem do primeiro ciclo, sabemos que essas etapas são essenciais e elas ocorrem, não têm de ocorrer. Terceira etapa, o desenvolvimento da fluência, na descodificação e de estratégias de compreensão de leitura que ocorre nos segundos e terceiro ano do primeiro ciclo. O que é que nós queremos? Queremos que os alunos ganhem fluência, velocidade de leitura e comecem a partir daí também a desenvolver competências de compreensão de leitura nos segundos e terceiros anos. Depois, etapa 4, desenvolvimento da proficiência de leitura, contextos de tipologias variadas, ampliação de vocabulário e estratégias de compreensão, do 4º ao 9º ano. O que se pretende que se espera que os nossos alunos sejam capazes de fazer nestes anos. E, finalmente, no secundário. Supostamente deveríamos estar a desenvolver este nível de leitura, que é o desenvolvimento do posicionamento crítico sobre textos lidos e compreensão de múltiplos pontos de vista decorrentes da leitura. É o avaliar e o refletir. Mas o que é que acontece muitas vezes? Nós sabemos que chegamos aqui, há aqui etapas que não são bem sedimentadas, há etapas que não são bem adquiridas, que não são mecanizadas. E o que é que acontece? À medida que os alunos avançam, nos anos subsequentes, as etapas anteriores, que não foram automatizadas, impedem a aquisição das etapas seguintes. E, portanto, é esse o nosso grande problema. Nós sabemos todos que temos alunos que chegam, por exemplo, ao terceiro ciclo e que têm dificuldades de fluência e que têm até, às vezes, dificuldades de descodificação. Não é? Eu penso que todos nós já nos aconteceu. E, portanto, como é que um aluno que ainda não automatizou a descodificação, a fluência, terá cabeça para desenvolver competências complexas de leitura? Estão a perceber? Nós sabemos. Isto é um bocadinho como a condução. Quando nós aprendemos a conduzir, estamos a refletir sobre todos os passos, certo? E, portanto, não conseguimos ainda bem, se calhar, pegar no telemóvel e atender uma chamada, certo? Não devemos fazê-lo, atenção, não disse que isto devia fazer, mas só para vocês perceberem e sabem o que eu quero dizer, não é? Portanto, à medida que nós automatizamos as regras de condução, vamos libertando, não é, capacidades para fazer outras coisas, certo? É exatamente o que acontece na leitura. Quando nós temos alunos que chegam ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo, sem ter as competências anteriores adquiridas, de certeza que não vão ter a capacidade de compreensão de texto. E, portanto, quando isto acontece, o que temos de fazer é parar. Não podemos avançar. Temos de parar, temos de perceber quais são as dificuldades, temos de diagnosticar quais são os problemas, quais são as necessidades dos nossos alunos. E se não fomos nós, porque nós temos avançado no programa e achamos que devia ter sido feito de
devia ter sido feito pelo professor anterior. Se não formos nós, temos uma equipa, temos o professor de educação especial, temos o apoio. E porquê é que no apoio devemos mandar o aluno a fazer o mesmo que está a fazer na sala de português? Quando ele precisa, se calhar, de trabalhar a fluência de leitura, a velocidade de leitura. Porquê é que nós não enviamos o aluno e fazemos ler? Apresentamos um plano de leitura. E que o aluno só tem de fazer isto, ler. Ler em voz alta, ler para outro colega, ler e depois fazer um apontamento, uma fichinha, qualquer coisa. Certo? Mas, portanto, para isso tem que se perceber, de facto, em que estado está o nosso aluno. Portanto, pode ser necessário... Não sei se fui eu. Peço desculpa. 5 minutos, meu Deus. Eu vou tentar ser mais rápido. Pode ser necessário, então, desenvolver estratégias de recuperação a nível, por exemplo, da velocidade, da fluência, da descodificação, o que for. Mas é preciso, de facto, diagnosticar estas necessidades e depois planificar estratégias de recuperação em função destas necessidades. A importância do pré-escolar, rapidamente, dizer-vos que foi feito um estudo em 2023, portanto é do ano passado, por 2 senhores ingleses, que concluiu o seguinte: alunos de meios socioeconómicos elevados têm, por hora, ouvem até aos 3 anos, isto é um estudo de crianças até aos 3 anos, 2.153 palavras. Meios socioeconómicos médios, 1.251. Meios socioeconómicos desfavorecidos, 616. Portanto, aquilo que nós dizíamos há pouco, que os alunos, que as crianças chegam ao pré-escolar já em desvantagem, está provado, mais provado. Então, o que é que nós podemos fazer na escola? Dar-lhes estas ferramentas, estas bagagens, logo no pré-escolar. Reparem, pré-leitura, pré-escolar. No pré-escolar, fazer com que eles entendam a leitura, ligar a leitura com um vínculo afetivo, aquilo que os professores do pré-escolar fazem, não é? Que é mostrar um livro, fazer daquele momento um momento de prazer. Portanto, a ligação afetiva com o livro. A competência também, trabalhar competências de impacto com impacto cognitivo. O hábitos de busca, a atenção ao pormenor, também é feito normalmente nesses anos no pré-escolar. Também o desenvolvimento do vocabulário, porque o ler, contar uma história é muito bom, mas o vocabulário é diferente do vocabulário que está no livro de leitura. Portanto, é importante também fazer as duas coisas. Contar histórias, mas também ler livros. A consciência fonológica trabalha-se no pré-escolar e também nós permitimos acesso a livros, que é uma coisa que muitas vezes, infelizmente, os alunos desses meios mais desfavorecidos não têm. Consciência fonológica é, portanto, trabalhada. Dizer-vos que para os alunos estarem preparados para ler, portanto, para a decifração, eles têm que ter conhecimento alfabético. Conhecimento alfabético é conhecer as letras, não é ainda saber ler. Atenção. Conhecimento de regras da escrita também, obviamente, são aquelas regras básicas do lê-se de cima para baixo, da esquerda para a direita, portanto, esse tipo de conhecimento. O vocabulário, nós estamos a desenvolver com eles. Trabalhos de memória, trabalho da consciência fonológica e também de linguagem oral. Eu estou a avançar, mas isto depois fica à vossa disposição para o caso de quererem ver isto com mais pormenor. Depois, como é que isto se faz? Quando passamos já à fluência da leitura, a etapa em que os alunos têm de ler, como é que nós fazemos para que isto aconteça? Nós não podemos obrigar, não sabemos o que é que acontece em casa. Portanto, é na escola, é na sala de aula que nós vamos permitir dar tempos de leitura. E isso é importante, podemos controlar o que está na sala de aula. Então, vamos, para se desenvolver a fluência, a cadência, tem que se treinar, tem que se ginasticar a leitura. E vou-vos mostrar, então, um exemplo daquilo que se pode fazer numa sala de aula, que é o chamado 4 tempos de leitura. Como facilitar a automatização? É isto, prática diária, ginasticar a leitura. E a leitura e a escrita, obviamente. Então, como? Se nós queremos desenvolver uma aula de leitura, não é uma leitura apenas de um texto do manual. Não, é mesmo uma leitura de um excerto, de um livro, daquilo que os alunos querem trazer, ou que nós temos ali à disposição na sala de aula, e permitir 4 tempos. O tempo da leitura em silêncio, o tempo da leitura, da partilha daquilo que se lê. Atenção, esta ligação também com aquilo que se lê é muitíssimo importante. O tempo da análise sistemática do texto, normalmente é aquilo que nós fazemos mais, mas
mas que é preciso trabalhar as estratégias de leitura, que já vou falar a seguir, e o tempo da escrita e da leitura e de reflexão. Porque quando nós levamos um aluno a escrever sobre o que lê, ele percebe também os processos de leitura. É importante dar prazer, facultar o tempo do prazer da leitura, porque se o aluno não tiver a oportunidade de perceber a importância da leitura no seu lado mais intimista, mais de prazer, ele não vai com certeza desenvolver vontade de ler. Quais são as estratégias de leitura? O que é que está aqui? Eu vou-vos apresentar 11 estratégias de leitura que todos nós leitores fleus, estou a falar de nós adultos, temos, usamos, mas que nunca elaborámos na nossa cabeça, nunca pensámos, porque elas estão, lá está, tão automatizadas, não nos lembramos que as usamos e que elas têm que ser transmitidas para os nossos alunos. E são competências tão simples como esta, por exemplo, fazer previsões a partir do título da capa. Quantos de nós não chegou já a uma livraria, pega num livro, quer comprar um livro, e o que é que faz? Pega no livro, olha para a capa, olha para o título e põe-se a imaginar o que é que será que isto vai falar, o que é que será que este livro, qual é o assunto deste livro? Através da capa, do título, da contracapa. Portanto, esta estratégia tem que ser trabalhada com os alunos, tem que se explicar aos alunos que se faz. Mas também, por exemplo, utilizar organizadores semânticos e gráficos. Não é? É importante fazer isto. Os alunos têm de aprender a fazer o levantamento da informação e de conseguir construir mapas mentais através desta informação. Isto também não tem que ser feito só em português. O professor de matemática pode fazê-lo, o professor de ciências pode fazê-lo, o professor de história pode fazê-lo. E é importante. Portanto, eu não vou falar de todas, porque infelizmente não tenho tempo. Mas deixem-me só focar aqui a minha atenção para esta quarta, criar ligações. Portanto, isto é muitíssimo importante, que é o tal momento das emoções que nós muitas vezes não damos a oportunidade para os alunos sentirem com a leitura. Nós estamos muito preocupados em fazê-los perceber quem é a personagem do texto, qual é a relação das personagens do texto, mas nunca lhes damos a oportunidade para eles verbalizarem o que sentem daquela relação entre personagens, daquele acontecimento. E é para isto que serve a leitura. Nós sabemos todos que a leitura ajuda a compreendermos a nós e a compreendermos o mundo. Eu costumo dar esta imagem, que não é minha, mas que para mim é importante. O que é um livro? Um livro é uma janela e é um espelho. Um livro permite-me compreender o mundo e um livro permite-me também compreender a mim. Se nós não damos ao aluno a oportunidade de perceber que a leitura é isto, na sala de aula, não vamos desenvolver o gosto pela leitura. Portanto, este momento em que o professor tem de ser um professor leitor, tem de ter conhecimento de livros, até de livros que eles leem, para poder debater com eles, conversar com eles sobre aquele livro e dar-lhes então a oportunidade de perceber a riqueza da leitura. Porque só assim é que nós vamos ter alunos leitores. Se nós tornarmos a leitura uma coisa aborrecida, em que eles têm apenas de sublinhar a informação mais importante do texto, perceber qual é a ligação, qual é o tempo, qual é a ação, se é uma narrativa fechada, se é uma narrativa aberta, os alunos não é isto que os vai fazer perceber o gosto pela leitura. As outras estratégias, todas elas, vocês reconhecem-nas porque as usam. Reparem, olha esta, por exemplo, ativar conhecimento prévio para fazer inferências. Nós também vamos buscar ao nosso conhecimento, à nossa vida, àquilo que nós vivenciamos na vida, quando fazemos uma leitura, e estou a falar das nossas leituras autónomas, aquelas que fazemos em casa por prazer. Essa leitura por prazer que nós fazemos como leitores, professores leitores, são estas estratégias que aqui estão e são estas que têm que ser transmitidas aos nossos alunos e trabalhadas. E para isso, temos que perceber que, como se aprende a utilizar as estratégias de compreensão da leitura, aquelas 11 que estavam ali listadas, tem que se explicitar. Eu vou dar o exemplo aqui da previsão. Tem que se chegar ao momento e dizer ao aluno: nós vou explicar o que é a previsão, o que é fazer a previsão. Prever é tentar adivinhar o que a seguir o texto vai dizer, explicitar a estratégia e dar instruções para que essa estratégia seja aplicada. Modelar. O professor tem de dar o exemplo, tem de explicar. Eu agora vou fazer o seguinte: vou olhar para a capa, vou ler o título, vou tentar perceber o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, o professor tem de dar o exemplo, primeiro. Depois, à medida que vai explicitando, com o seu próprio exemplo, vai largando um pouco o aluno. Peço desculpa, voltar atrás.
vai largando o aluno, vai fazendo com que o aluno trabalhe essa estratégia com ele, com o professor, ou entre pares. Portanto, dar-lhes cada vez mais, distanciando cada vez mais a presença do professor, mas dando sempre a prioridade à modulação. Depois, os alunos começam então a libertar-se, o professor começa a libertar-se gradualmente dessa explicitação, até que o aluno usa independentemente esta estratégia. E no final, o que nós queremos é que ele seja capaz de usar aquelas 11 estratégias de forma autónoma e também combinada. Aqui uma lista que vocês podem depois, quando estiverem a preparar uma aula de leitura, verifiquem se conseguem que estes itens todos sejam aplicados. Se o aluno passa realmente tempo a ler na sala de aula. Portanto, isto é uma lista que vocês podem usar depois para verificar, picar nas vossas aulas de leitura, se conseguem aplicar cada um destes pontos que são todos importantíssimos numa aula de leitura. Peço desculpa, avançando. Dizer-vos que o Plano Nacional de Leitura tem vários programas e ferramentas à disposição para os professores que queiram desenvolver atividades de leitura, nomeadamente o laboratório PNL, que é, no fundo, o que nós temos é a possibilidade das escolas e dos professores das escolas apresentarem projetos de desenvolvimento de competências de leitura. Já terminou. Em que podem apresentar esses projetos ao PNL e, a partir daí, nós garantimos aqui o apoio, por exemplo, na mediação, apoio na indicação de especialistas, planeamento de estratégias, oficinas. Portanto, nós fornecemos a quem nos apresentar propostas de planos de intervenções especializadas em leitura. Também existe o LOSA, que são recursos estes didáticos que podem ser desenvolvidos em sala de aula para todos os géneros que existem no currículo português e para todas as idades, desde o primeiro ano ao 12º ano. Para replicar o modelo do PAL, nós temos também um guia que se chama Para Transformar um projeto de intervenção e leitura, portanto, com aqueles passos que vos identifiquei, desde o diagnóstico até a aplicação, a operacionalização do projeto. Portanto, isto também encontram-no também no nosso portal do Plano Nacional de Leitura. E pronto, e já terminei. Eu queria terminar com a leitura deste texto, não sei se vou ter tempo. Tenho ou não? É rápido. Então, é mesmo só porque eu acho que falar sobre o livro sem ler é uma pena. Então, a leitura é de um livro que se chama A Velocity of Being, Letters to a Young Reader, de uma coleção de cartas originais e ilustradas para crianças de hoje e de amanhã, sobre a razão pelo qual lemos e o que os livros nos fazem ao espírito humano. Este livro foi composto por 121 cartas, desde escritores, artistas, cientistas, empresários e filósofos, refletem sobre a alegria da leitura. Caro jovem herói, imagina que podes escolher o teu superpoder diante de um destes três: voar, ser invisível ou saber ler. Serias a única pessoa no mundo com esse superpoder. Qual é que escolherias? Voar não é muito útil sem outros superpoderes. A invisibilidade é boa para a malandrice ou para te divertires um pouco, mas não é boa para muito mais. Mas se fosses a única pessoa que soubesse ler, serias a pessoa mais poderosa da Terra. Serias capaz de aceder a toda a sabedoria das pessoas mais inteligentes que já existiram. O conhecimento dessas pessoas passaria das suas cabeças, através de uns rabiscos no papel, diretamente para a tua cabeça. Aprenderias com elas coisas que um simples mortal nunca conseguiria ter tempo para aprender. Serias tão inteligente como todas as pessoas no mundo reunidas. Não tens de te lembrar de tudo. Com a leitura, basta procurar. A leitura é um superpoder que também nos dá uma espécie de poder de teletransporte. Faz-nos percorrer 1 milhão de quilómetros num instante. A sensação de estar mergulhado num lugar diferente, ou mesmo num tempo diferente, pode ser tão forte que não vais querer sair. Quando tens este superpoder, podes ver o mundo do ponto de vista de outra pessoa. Isto ajuda a proteger-te dos erros e inverdades dos outros. Muito importante. Bem como a tua própria ignorância.
A nossa sociedade está cada vez mais centrada em imagens e fotografias, o que é muito belo, mas algumas das coisas mais importantes da vida não se traduzem por imagens, ideias, percepções, lógica, razão, matemática, inteligência. Estas não podem ser desenhadas, fotografadas ou retratadas. Têm de ser transmitidas por palavras, dispostas numa cadeia ordenada, e só podem ser compreendidas por aqueles que adquiriram o superpoder da leitura. Este superpoder estará sempre contigo, nunca te abandonará. Mas, como todos os superpoderes, quanto mais os usas, mais forte ele fica. Funciona no papel e nos ecrãs. À medida que inventamos novas formas de ler, o seu valor e o seu poder vão se expandindo e aprofundando. Em todos os momentos, a leitura supera qualquer superpoder que se possa nomear. Deste senhor Kevin Kelly, editor e escritor inglês. E muito obrigada e desculpem.